aí, gente, mais um encontro nosso terceiro e, infelizmente, nosso último encontro, né? Do nosso curso de qualidade de vida dentro da disciplina de ecologia, né? Hoje vamos falar de uma coisa muito legal, né? Que está em falta, o lazer, né? Então vamos lá, né? E eu começo trazendo uma música, né? Mas não esqueçam da Rosa de Hiroshima, né? A Rosa Hereditária, né? Essa música vai falar um pouco sobre essa questão da guerra nuclear, né? Do perigo das armas nucleares, que era um medo, né? E um caminho quase certo lá pelos anos 80, né? Como eu coloquei lá no filme, lá, o dia seguinte, né? Era um medo, né? E isso está muito ligado a uma possibilidade de futuro, né? Da gente, né? Infelizmente, né? Então, como será o futuro? Isso que a nossa aula vai falar hoje, da questão das escolhas, né? Que futuro a gente quer, né? Lembrando que muitas das nossas ações, né, muitas delas, elas vão estar relacionadas às nossas escolhas de hoje, né? Então, o que a gente vai fazer para preservar o planeta depende do que você está fazendo hoje para essa preservação, tranquilo? Então, por isso que está aí uma encruzilhada, né? Qual caminho eu devo tomar? O mais fácil, o mais difícil? Consumir mais, consumir mesmo, menos? E aí, o que a gente vai fazer, né? Um exemplo disso está aí, né? A questão da escolha, o próprio alumínio, né? Essa imagem que vocês estão vendo está falando como que o alumínio está sendo altamente reciclado e está diminuindo o impacto dele na natureza, né? Então, quer dizer, uma escolha simples, que é reciclagem de lata, né? Tá aí vocês, quem mora em local que tem festa, ou vocês estão lá numa festa, sempre tem aqueles caras lá catando a latinha de alumínio no final, né? Então, é uma forma de diminuir o impacto desse alumínio no ambiente, né? Lembrando que a gente vai falar disso lá na frente, o nosso sistema capitalista, ele estimula o consumo. E uma consequência do consumo é o aumento da produção de bens. E para produzir bens eu preciso de matéria-prima. Então eu vou retirar essa matéria-prima do meio e eu causo um impacto. Entendeu? Então por isso que repensar o nosso consumo, ter um consumo consciente, né? Realmente eu preciso trocar de celular a cada 6 meses, eu preciso trocar de carro todo ano. E são escolhas que visam o quê? A preservação do meio ambiente, tranquilo? Aí você vê a questão do aumento da temperatura, né? A gente vê ali, né, a projeção disso aí é meio antigo, né? Mas lá em 2016 eles já imaginavam um aumento, né, na temperatura do planeta, né? E vocês estão observando aí, ó, de depois de 2000, entre 2011 até agora, está sendo um aumento gradativo da temperatura, né? E isso principalmente pelo quê? O aumento da liberação de gás carbônico, né? Certo? Então a gente vê que ações que a gente está fazendo hoje em dia estão tendo um impacto muito grande no ambiente consequentemente vão voltar para a gente, né? Tranquilo? Então vamos lá, e como será o futuro, né? Primeiro é pensar na qualidade de vida, né? Essa qualidade de vida que a gente está falando tanto aqui nessas aulas, o curso visa falar de qualidade de vida em várias áreas, e vocês vão ver que todas elas acabam interligando, né? Então a qualidade do futuro, né, dessa qualidade de vida, vai depender muito do que a gente está fazendo hoje, né? Não só escolhas individuais, mas escolha em grupo, né? A melhoria da sociedade, o interesse com o outro, né? O exemplo que eu falei da pandemia. A pandemia, ela cobra de você uma postura social, de você estar pensando no outro, né? Que ambiente a gente está tentando preservar para o futuro? Eu estou tendo esse cuidado com esse ambiente no futuro, né? A sociedade, eu estou preparando a outra geração de uma maneira correta, né? Eu sou um pai preocupado com essa nova geração, com meus filhos, eu estou educando de maneira legal, pensando em criar pessoas conscientes, né, críticas, e os valores que eu estou tendo construindo hoje em dia, né? Então esses são pontos importantes para a gente pensar em qualidade de vida, né? Isso dentro do seu universo micro, né? Dentro do macro, né? A sociedade tem um peso muito grande porque a escolha de muitas coisas depende da sociedade. Não só a questão de escolha, mas questão de cobrança de alguma coisa, né? Uma rua calçada, saneamento básico. Nós vimos ali que saneamento básico é algo muito importante. A maioria das doenças, elas são causadas exatamente pela falta de saneamento básico, que a gente vai chamar de medicina preventiva. Eu prevenir a doença para que futuramente eu não precise de tratamento médico. E saneamento básico é uma ação preventiva muito importante, né? Evitar que água contaminada contamine corpos de água limpo é muito importante, né? E os valores estão aí, né, gente? Pensar exatamente no bem comum, né? Vamos lá, aula 2, ecologia, lazer ecológico, né? E economia verde, os 2 pontos da aula de hoje, tranquilo? Nossa emenda, né? Falar de lazer ecológico. O que é um lazer ecológico? Os tipos de lazer.
e exemplo de lazer ecológico, tranquilo? E depois vamos falar de economia verde, né? Importância e exemplo, né? E falar ali no meio lá a questão do selo verde, né? Eu vou colocar um vídeo aí para você, a gente vai falar muito bem legalzinho dessa questão desse selo verde, né? Tranquilo? Então vamos lá, o que é lazer, né? São as formas de divertimento, descanso ou desenvolvimento que buscam trazer inúmeros benefícios, né? O lazer, né, ele tem a função de, primeiro, melhorar a sua saúde física, a mental e a psicológica, né? É muito associado a algumas profissões com alto grau de estresse, né, devido exatamente à questão de ambientes de trabalhos estressantes, opressores, né? Banco, né? Eu já vi muitas pessoas comentarem que o ambiente bancário de trabalho é terrível, né? Há pessoas que têm várias crises de estresse dentro do banco, né? Professor, é uma área também que é alto grau de estresse, motorista de ônibus, né? Policial, né? Então o lazer tira você desse ambiente estressante por algum tempo para que, como nós dizemos ali, né? Recuperar as baterias, né? Tranquilo? Então o lazer tem essa importância para a saúde também, né? De você dar uma pausa, diminuir o relógio e com isso você ter uma melhora da sua qualidade de vida, né? Então, o que é lazer, né? Então, aí, né? Qual a importância dele, né? É uma área de crescimento financeiro, né? Ela está aumentando muito, principalmente porque hoje em dia as pessoas estão dando mais valor ao lazer, né? Uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil é as viagens entre os estados. É muito caro, por exemplo, quem mora do Nordeste ir para o Sul e vice-versa, né? Então, a questão, né? Essa área de crescimento é importante, que as pessoas estão começando a ver que o lazer é importante, né? E as cidades estão vendo esse potencial turístico e estão começando a investir, né? As cidades fantásticas. Aracaju, gente, é muito bom para viajar, né? Natal, tirando alguns locais, né? Que tem a questão da criminalidade, mas é um lugar muito bom para você conhecer também, as praias, né? O aumento de pesquisas na área, exatamente associando ou a questão do lazer para aumento da produtividade. Então, que eu tenho funcionários que eles têm um período de lazer bom, quando voltam, eles voltam com mais disposição para o trabalho, né? Por isso que não é recomendado você vender suas férias, que algumas empresas fazem isso, né? Você fica trabalhando direto e não vai ter esse aumento da produtividade. E o impacto desse lazer na sua qualidade de vida, né? Na saúde mental, principalmente, gente. O estresse mental é muito mais desgastante do que o físico, né? E também aí o momento de equilíbrio, né? Que você equilibra suas baterias, o momento de você relaxar, repensar a vida, né? E se você viaja com amigos ou família, o reforço das relações sociais, né? Lembrando que a gente, né? A gente é um animal social, a gente precisa dessa interatividade com outras pessoas, né? Para poder ter contato. Eu fiz boas amizades nas viagens que eu fiz, né? E algumas eu mantive até hoje o contato, converso, tudo. Tranquilo? Então é importante essas questões que pode trazer. Lembrando, ó, a questão financeira pesa muito, viu? Muitas cidades elas têm o aumento da sua receita através do turismo, né? O turismo é importante por isso, né? Então, formas de lazer, né? Você tem o divertimento, né? Seria o lazer só pelo divertimento, o lazer tipo descanso e o lazer tipo desenvolvimento também. É quando você faz um lazer visando eu vou fazer uma viagem para outro país e aproveito lá para estudar a língua. Então eu estou tirando o meu momento de lazer, mas também estou estudando, só que de uma forma diferente, né? Os famosos intercâmbios, né? Que é o lazer que você busca o seu desenvolvimento pessoal ou profissional. Eu posso tirar umas férias de lazer para melhorar a minha qualidade de trabalho. Por exemplo, posso ir para os Estados Unidos fazer um curso de línguas, caso seja professor de inglês, para voltar mais capacitado, né? Por isso que, como diz aí, ó, deixei bem marcado, ó, reservar tempo para o lazer. Por isso que o lazer é importante, gente, de você poder falar exatamente dessa questão, né, do descanso, né? Então, vou lá. Aí fui pesquisar lá na internet, né, e achei assim 10 opções de lazer, né? Eles fizeram uma pesquisa lá e perguntaram para o brasileiro qual é o seu tipo de lazer, né? E a gente conseguiu separar 10, certo? Primeiro, caminhada, fotografia, leitura, encontrar amigos em bar e restaurante, praticar esporte, cinema, encontros familiares, viajar, pescar e turismo na aventura, né? Então, 10 opções, né? E olha só que interessante dessas 10 opções. Das 10, né? 10 opções que vieram da pesquisa, 4 são ligadas à natureza. Isso é um bom sinal, porque lembra que a gente está falando que lá desde o início que a gente está distante dessa coisa da natureza, desse ambiente mais natural, né? Devido às nossas questões de trabalho, tudo, nós estamos distante desse contato com a natureza. E como vimos lá na primeira aula, esse contato com a natureza é muito importante, né?
Tranquilo? Da gente sair dessa coisa estressante da cidade, ouvir passarinho, botar pé na grama, essas coisas. Tranquilo? Então a gente vê que dentro das opções, o contato com a natureza está aí pisando firme, né? 4 de 10, né? Tranquilo? E também temos dois tipos de lazer que ele é dividido. O lazer ativo é aquele que você é o receptor e emissor do estímulo. Por exemplo, eu vou fazer uma caminhada, né? Eu vou fazer um mergulho. Então, esse é o tipo de lazer que eu estou participando, né? Eu estou ativo no lazer, eu não estou passivo, né? Como tem o lazer passivo, aquele lazer que eu praticamente só recebo estímulo, né? Eu não produzo e não emito estímulo, eu só recebo, né? Qual o exemplo básico desse tipo aí? O cinema e a televisão. Não desmerecendo os dois, viu, gente? Mas, atualmente na nossa situação, está sendo os lazeres, nem tanto o cinema, né? Que o cinema está fechado, né? Poucos filmes, mas a televisão tem sido exatamente um tipo de lazer passivo, né? Um bom exemplo disso. Lembrando que o papel desse lazer não é te estressar mais. Eu não vou ficar vendo jornal o tempo todo para aumentar meu grau de estresse, né? Então aí seria um filme, uma novela, um documentário, visando exatamente você sair, né? Certo? Sair desse clima de estresse, né? Para você relaxar, né? Tranquilo? Então vamos lá. Gente, tem vários tipos de lazer. Me surpreendi quando fiz essa pesquisa, que eu imaginava pouco. Mas temos, ó, o lazer noturno, que é o lazer para quem gosta da night, né? Aquelas festanças, né? Uma rave da vida. O de espetáculo, teatro, essas coisas. O esportivo, jogar um futebol, uma natação. O alternativo, que é aquele lazer mais diferente, de você fazer coisas que fogem do tradicional, certo? O doméstico, aquele lazer que eu faço dentro de casa, né? O turístico, que é o, né, de viajar. O trabalhista, quando eu associo o meu lazer com uma atividade de trabalho, né? O escolar, né, que é o oferecido pela escola. E o que é o nosso ponto, que é o lazer ecológico, né? Esse aí que a gente vai frisar, né? Por isso que eu coloquei a moça aí na praia olhando para o mar, né? Super zen, né? Vamos lá. O lazer ecológico, ele vai ter duas funções importantes. Primeiro, né, buscar e valorizar a natureza na tentativa de sensibilizar as pessoas de que aquele ambiente é importante, né? E também ele começar a gerar, que ele vai falar de renda verde, que vai falar mais lá adiante, tudo ok? É uma renda que a população percebe o potencial turístico daquela área e começa a investir na preservação dele, né? Isso dá muito resultado porque as pessoas percebem que se eu destruir aquela região, eu não tenho renda. Então a própria população preserva aquele ambiente, né? Por exemplo, há lugares que eu visitei que os guias turísticos eram pessoas da cidade, da comunidade. E eles tinham todo o cuidado de preservação ambiental, de orientar a gente a não jogar lixo no chão, de não fazer barulho alto, né? Exatamente para preservar aquele espaço. Tranquilo? Então, lembrando aí, é muito importante esse tipo de lazer. Primeiro, preserva áreas verdes, que isso é importante, e vai sensibilizar as pessoas em relação àquela preservação. Tanto as pessoas da comunidade, como as pessoas que vão visitar essa comunidade, né? Certo? Então, as vantagens dele. Busca valorizar e preservar a natureza. Gera melhoria na comunidade, porque o pessoal começa a investir naquela área, então eu melhoro o sistema de transporte, o sistema de saúde, né? Geração de emprego, né? O guia turístico, o motorista do bug, tudo isso, né? E sensibilização da comunidade. A comunidade percebe que aquele ambiente tem que ser preservado e como ele é preservado, né? Ele acaba fazendo com que as pessoas tenham mais cuidado com ele, tentam evitar a depredação desse ambiente, tranquilo? Certo? Exemplo disso, caminhadas em área de proteção ambiental. Exemplo ali, nós falamos na primeira aula, o Parque das Dunas, com as suas caminhadas ali, né? Trilhas em áreas verdes, Parque das Dunas de novo, e hotéis fazendas também são exemplos, né? Existem algumas áreas, por exemplo, área de viveiro de peixe-boi, que eu fui uma vez. Então lá a gente observava os peixes-boi na natureza, mas havia um cuidado também de preservação de animais machucados, feridos, filhotes que ficavam perdidos da mãe, que eram cuidados nesse local para depois serem soltos. Tranquilo? Certo? Então vamos lá. Falamos lá, né, bem da geração de emprego e vamos falar da renda verde, né? Qual a importância dessa renda verde, né? Como vai falar dessa economia verde, né? Ela vai começar nos anos 60 e 70, né, com a crise do petróleo. Isso começou a ver que as pessoas começaram a falar que até que ponto eu conseguiria preservar o ambiente, né? Eu preservo o ambiente com a intenção de ter ganho econômico, né? Eu consegui equilibrar as duas coisas. Eu tenho um sistema capitalista
e esse capitalista vai precisar manter esse ambiente. Foi uma questão lá dos anos 70 e 70, né? 60 e 70. E olha que até hoje o pau entre as duas está feio, né? Manter esse sistema, né, capitalista e preservar o ambiente entre conflito o tempo todinho, né? A gente está vendo hoje em dia, por exemplo, a questão do garimpo em área indígena. Há um interesse econômico, né, mas há um interesse de preservação ambiental, certo? Isso gerou o que ele vai chamar de questão ambiental, né? E vai fazer com que a sociedade tenha novas demandas. De eu começar a falar de consumo consciente, de impacto ambiental, né, de poluição, pensando de como eu consigo evoluir economicamente, né, crescer economicamente e preservando o ambiente. Certo? Aí esse relatório Wender vai dizer isso aí, ó. Tal trabalho aponta para um cenário catastrófico de impossibilidade de perpetuação do crescimento econômico devido à exaustão de recursos ambientais por ele acarretado. O que vai dizer aquilo que a gente falou lá na frente? Eu preciso de mais matéria-prima para aumentar a quantidade de bens que eu tenho que produzir. Então eu preciso retirar mais bens, né, mais matéria-prima do meio ambiente. Se eu retiro mais matéria-prima do meio ambiente, eu preciso desmatar, preciso minerar, preciso fazer vários impactos que vão fazer com que eu destrua esse ambiente. E vai chegar um ponto que eu vou causar um dano tão grande, né, que eu vou entrar no cenário catastrófico. O fim do mundo acabou, porque eu causei dano demais ao ambiente e ele não teve como recuperar. Entenderam? Isso é uma preocupação lá em 72, né? E lembrando, a gente está em agora o quê? 2021, e é um debate que continua até hoje, dessa economia verde, né? Certo? Por isso que a gente vai falar da questão do selo verde. Porque o selo verde fica importante? Porque algumas empresas vão perceber que eu ter esse selo verde, né? Que seria o quê? Eu ser uma empresa ecologicamente consciente, né? Eu tenho meus produtos não causam impactos ambientais, né? E com isso eu consigo preservar um ambiente, ter uma boa imagem perante a sociedade e vender meu produto. Por exemplo, a Faber-Castell de lápis, né? Muitos vocês vão ver lá que o lápis é feito de de madeira reciclada às vezes, de madeira que eles plantaram, né? Eu me lembro que teve uma época lá que uma empresa perdeu o selo verde porque ela era uma empresa que fazia sardinha em lata, né? E descobriram que ela fazia rede de arrastão, né? Então essa rede de arrastão causava um grande impacto na natureza. E ela perdeu o selo verde, né? Então o selo verde vai ter exatamente esse papel que vocês estão percebendo. Vai ser empresas que elas têm uma boa imagem perante a sociedade, porque elas tentam diminuir, não tem como acabar, viu gente? O impacto no meio ambiente, né? Através de medidas que vão visar o quê? Eu diminuir esse impacto, emissão de carbono, reciclagem de material, essas coisas. Tranquilo? Vamos lá, voltando aí, então o que eles discutiram nessa ideia, nessa questão, né? Que a importância, né, que o meio ambiente, energia e recursos naturais são questões de importância social, política e econômica. Por quê? Eu preciso ter um equilíbrio entre esses três fatores, né? E eu tenho que discutir ele dentro todos esses panoramas da sociedade. Não é só uma questão política, nem só econômica, nem só social, porque vai causar impacto em todo mundo, né? Então isso está vendo, foi discutido lá em 72 e até hoje está aí empurrando, né? A gente vai ter governos que vão ser mais ecologicamente corretos e outros não, né? Tranquilo? Então isso aí já gerava a famosa questão ambiental. Como eu posso usar o ambiente sem causar grandes impactos ambientais nele? Tranquilo? E aí fica o desenvolvimento econômico do lado e meio ambiente do outro lado, né? Então o cacete rolando entre os dois, né? Infelizmente, quem tem perdido ultimamente é o ambiente, né? A gente vê aumento de área desmatada, né? Aumento das emissões de carbono. Lembra lá do gráfico do aumento da temperatura? Isso está bem associado com o quê? Aumento da emissão de carbono, né? E lembrando que o sistema capitalista, a visão dele é estimular você a comprar, né? Hoje é mostrado para vocês que vocês não são as pessoas que têm que ser como pessoa. Eu tenho que ser pelo que eu tenho, né? Então, quando eu tiro uma selfie com um iPhone aqui na minha frente, assim, ó. Tanto que a marca é aqui atrás, gente. A marca é aqui. Por que a marca é aqui? Exatamente para você estar mostrando para o povo que você tem um iPhone, está tirando uma foto no seu iPhone. Então, a sociedade ela vai estimular que você só é uma pessoa se você tem. Então eu tenho que ter um bom carro, um bom celular, uma boa casa, uma boa roupa,
isso gera um impacto ambiental no ambiente, gera um impacto ambiental, né? Então a gente não percebe esse custo ambiental das coisas, por quê? Porque a sociedade faz com que você não pense nisso. Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu tenho, né? Aí o ambiente está perdendo. Consequência disso, que estamos perdendo o jogo, gente. Game over, né? E quando chegar o game over realmente, né? Aí a coisa vai pesar. Eu fiz uma pesquisa numa aula, as 10 possíveis causas, né, do fim do mundo, né? O mundo vai acabar. Quais são as causas desse fim do mundo? E uma delas era exatamente esse caos ambiental. A gente causar um impacto ambiental tão grande nos ecossistemas que se volta contra a gente de alguma maneira, né? Pandemia também é um, viu, gente? Vocês estão pensando em pandemia, pessoal. Pandemia está lá também como causa do fim do mundo lá da humanidade. A gente, pá, morre todo mundo, né? Tranquilo? Então você vê que é uma decisão que a gente tem que começar a tomar logo. O que, que eu quero de mudanças sociais para poder exatamente fazer o quê? Uma mudança nesse mundo, né? Lembrando, eu sei que pode não parecer para vocês, mas as suas ações como indivíduo geram impacto, né? Se você mudar seu comportamento nesse ponto e educar seus filhos, significa o quê? Que você também está melhorando. Tudo ok? Olá, continuando aí, economia verde, né? O que é essa economia verde? Ela visa o quê? Encontra caminho para reduzir sua cota de emissões de poluentes na atmosfera, a questão do gás carbono. Então, pensar em energias alternativas, né? Tanto que energia eólica, você vê que ela está muito em moda hoje em dia. Energia solar, né? Quem pensava em energia solar 20 anos atrás, 10, e hoje em dia, aqui mesmo, perto da minha casa, tem várias empresas pequenas, padarias, que hoje elas têm lá seus coletores de luz solar no teto, né? Ao caminho daqui para Macau, a gente vê várias usinas eólicas ali no meio. Então, hoje já se discute exatamente reduzir essa emissão, né? Principalmente agora com a questão de energia limpa, né? Então, ó, é uma economia de baixo carbono com emprego em tecnologia sustentável, ou seja, o sistema de produção segue etapas que atendem o processo justo, economicamente viáveis e ambientalmente adequados. Aí entra a reciclagem, eu melhorar, né, otimizar a minha linha de produção para evitar desperdício, reaproveitamento de material, né? Então, eu tenho lá, estou produzindo latinha lá e tem muita lata de alumínio que não ficou perfeita, eu posso derreter e fazer outras latas. Então, o que está acontecendo aí? Eu estou evitando retirar do meio ambiente alumínio, evitando impacto ambiental. Então, essa economia verde, ela vai estar associada àquilo que a gente está falando do selo verde exatamente por isso. Que eu viso um pensamento mais ecológico dentro da minha empresa, que hoje isso é bonito, né? A gente aqui no Brasil nem tanto, mas na Europa eles ficam bem ali, Europa e Estados Unidos, no pé das empresas, se elas estão sendo ecologicamente corretas, né? Então, é muito comum tal empresa lá perder esse selo verde e ter boicote, as pessoas não mais consumirem o produto dela. Então, o selo verde vai ter esse papel de indicar para o consumidor que aquela empresa ela está fazendo as coisas corretas, né? Ela evita aumentar o impacto ambiental da sua produção no meio ambiente, certo? Então, vamos lá, empresas que sabem que a produção e a competitividade dos lucros e a satisfação do cliente deve estar em sintonia com respeito no meio ambiente, né? Certo? Isso aí entra, gente, um consumidor consciente. Aquela empresa que eu estou comprando, o que ela está fazendo para melhorar o meio ambiente? Por exemplo, a Boticário, não sei se vocês já repararam, por exemplo, que elas oferecem reciclagem de embalagens. Você pode deixar embalagens lá para ser recicladas, ou elas oferecem, por exemplo, você compra um shampoo e mês que vem você não precisa comprar outro vidro de shampoo, você compra o refil para usar o vidro que você já tem em casa, né? Diferente de algumas empresas que você, depois que você acabou o shampoo, por exemplo, você não pode mais comprar de novo, usar a embalagem, tem que comprar um outro shampoo com outra embalagem e joga aquela fora, aumenta o impacto. Então são medidas pequenininhas que vão melhorando. E olha só, aqui no Brasil você vê que a gente está muito atrasado ainda nisso, que da reciclagem de tudo que é produzido de lixo, a gente tem ainda somente os 18%. Se for pensar numa área, numa quantidade enorme de material que é reciclado, né, que é eliminado como lixo, só 18% ainda é muito pouco, né? Então cabe o quê? As cidades se adequarem a isso. Infelizmente, ainda não é o comum, né? Mas há vários países que você já separa o lixo de uma maneira correta lá e tem um destino correto para cada um. O vidro, o metal, o plástico, uma matéria orgânica, né? Tranquilo? Então, vamos lá. Qual o objetivo? Então, lá, qual é o objetivo disso aí? Exatamente, diminuir a poluição, né?
Aumentar a eficiência energética, né, como eu estou falando, seria você diminuir os custos de energia que você está gastando lá na sua empresa, né? Eu posso reduzir os custos energéticos, eu posso fazer economia de energia, né? Prevenir a perda de biodiversidade, manter áreas verdes, né? Desculpe, por exemplo, a agricultura, ela causa um grande impacto em áreas nativas. Então eu poderia, por exemplo, fazer minha plantação e manter áreas nativas, né, preservadas. E o segundo, né, o último item aí, manter, aprimorar, reconstruir bens naturais. Se eu causei algum impacto, eu consigo reparar esse impacto, eu posso manter aquela área preservada, eu posso aprimorar aquela área, né? Certo? Então seriam os objetivos aí dessa economia verde, né? Tá tendo muita discussão, principalmente pelo nosso código ambiental. Ele é muito bom, mas está tendo muita pressão exatamente de empresas, né, que estão interessadas em aumentar o desmatamento, né? Então tá tendo muita pressão de ceder para aumentar exatamente, por exemplo, diminuir a área nativa que eu tenho que ter na minha plantação, por exemplo, né? Que áreas eu posso preservar ou não. Então está tendo um debate que está sendo ruim para a gente de como vou fazer essa preservação desse ambiente, né? Tranquilo? E quais as necessidades dessa economia verde, né? Primeiro, o investimento público e privado, né? As pessoas, as empresas e o governo têm que perceber que é uma área que precisa de apoio, né? Manter o ambiente, preservar o ambiente é caro, infelizmente é a realidade, né? Então, ter investimento, pensar, por exemplo, se é uma empresa que está fazendo, tem um selo verde, é ecologicamente correta, não poderia ter uma vantagem em relação a uma empresa que não tem, né? Isso seria importante, né? E as empresas privadas verem isso como uma coisa que é interessante, que atrai clientes, né? Por isso que o selo verde vai se tornar importante, que ele vai mostrar para o consumidor que aquela empresa é consciente, ela está fazendo o papel dela, está sendo diferente, né? Novas tecnologias também, né? Para poder, por exemplo, eu tenho que melhorar fontes de energia alternativas, eu tenho que ter novas formas de reciclar materiais, que o custo não seja tão elevado. Então eu tenho que pensar em tecnologias que facilitem a adaptação para esse modelo mais ecologicamente correto, né? Políticas públicas adequadas através de estímulos fiscais, através de medidas que eu possa, por exemplo, a empresa diminuir o custo através de impostos, taxação, né? Ter uma taxação diferenciada de um produto que está de uma empresa ecologicamente correta, seria interessante para estimular que as empresas façam, né? Programas governamentais, né? Seria o estímulo, né? Que eu estou falando aí, né? E novas práticas de mercado, como o consumidor mais consciente, né? E o mercado começar a ver que ele já está vendo isso aí, que isso é uma área que é importante, renda, vai gerar verba, vai gerar dinheiro para as pessoas. Tranquilo? E aí, a qualidade de vida, onde entra nessas duas discussões que a gente tem, né? Primeiro, o modelo econômico da gente, o capitalismo, é um modelo que ele prioriza os bens materiais. Eu sou o que eu tenho, não eu sou o que eu sou, né? Então isso força você a viver numa coisa de consumir. Consumir, 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 consumir. E esse consumo ele vai gerar exatamente o impacto na preservação ambiental. Eu preciso retirar a matéria-prima do meio ambiente para poder ter esse material, preservar, né? Isso gera um choque ambiental muito grande, né? Esse, né? Esse gasto, né? Então, quanto mais eu tenho que produzir, mais matéria-prima eu vou tirar do meio, mais impacto eu causo, né? E ver que as coisas hoje em dia elas estão perdendo o tempo de vida é muito curto, né, gente? Eu me lembro assim, minha mãe tinha uma geladeira, passou por 3 tias minhas. E hoje em dia a geladeira depois que pifa, acabou, né? Então os bens também não estão durando muito. Visando o quê? Que você consuma mais, né? Tranquilo? Por isso que é necessário um novo tipo de consumo, um consumo consciente, né? Eu preciso comprar aquilo? Sim. Mas é uma necessidade, né? Eu preciso trocar de geladeira a cada ano, eu preciso trocar de carro todo ano, né? O que está por trás desse consumo, né? E está lembrando assim o custo que isso tem dentro do ambiente, né? Certo? Por isso que diz aí, pensar em novos hábitos, né? O que eu posso estar fazendo para diminuir? Isso gera também tem uma coisa meio complicada, por exemplo, vamos falar de alimento, né? Os alimentos industriais são mais baratos, porém do ponto de vista de saúde são péssimos, né? Aí você vai para o alimento orgânico, que é um alimento que tem uma qualidade melhor, são naturais, orgânicos, né? Porém o custo dele é mais alto. Então há um pouco disso também. Talvez quando aumentar a demanda de pessoas que consumam esses produtos orgânicos, eles passam a se tornar mais baratos, né? Mas também mudar esses hábitos é difícil, até porque
A indústria de alimentos industrializados, ela tem umas manhãzinhas ali que ela coloca ali no meio para que você queira os produtos dele, né? É mais fácil de fazer, já está semi-pronto, né? Ter um gosto melhor, exatamente, através de produtos químicos, né? Aumento de gordura, aumento da quantidade de açúcar, né? Então, repensar esses novos hábitos também não é tão fácil, mas é possível, né? Tranquilo? Dica de filme, gente, exatamente já falando aí do aumento da temperatura, né? O Dia Depois da Manhã, coloquei lá pra gente lá, né? Dar uma olhadinha, né? É um filme bem legal que vai falar exatamente do impacto, né? Dessas emissões de carbono ao longo do tempo, né? Uma mudança climática e uma quase fim do mundo da gente aí, né? Quase que a humanidade bate a cachuleta, né? Tranquilo? Fica aí nossa dica de filme, coloquei para vocês verem, né? E tudo ok. E vamos lá, né? Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você, né? Aquela coisa, o que você está escolhendo para sua vida vai transformar você dentro daquela escolha, né? Então, obrigado, gente. Aula 3, saudades aí. Valeu pela participação do curso, né? Tudo de bom e espero vê-lo aí numa nova oportunidade, né? No novo curso aí da gente. Tranquilo? Tudo de bom e cheiro no coração, né? E aí, para vocês, um alô aí do Conexão Luota, né? No meu canal. Se inscreva aí para ter novidade, né? Tudo de bom e